Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Há caminhos que ao homem parecem retos, argumentos que aos seus olhos estão corretos, que dão em caminhos de morte. Os homens dizem estarem completos, fazem orações que não passam do teto, que dão em caminhos de morte, caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Há mentiras que parecem serem verdades, falácias cheias de iniquidades, que
que dão em caminhos de morte. As que parecem ser injustiça, mas não passam de trapos de imundícias, que dão em caminhos de morte, caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Mas há um caminho que leva à vida, Jesus no coração. Ele é a verdade, Ele é a saída, caminho da salvação. Jesus é verdade, caminho e vida. Jesus é verdade, caminho e vida. Amém. Quando ele começa aqui no capítulo 10, comparando o sábio com o tolo, primeiramente a gente tem que levar em consideração uma coisa. O tolo, primeiramente, é aquele que não se esforça, não se dedica a nada, a conhecer nada. Ele não precisa de muito esforço para ser um tolo. Então, podemos dizer, nesse sentido, que a sociedade é cheia de tolos. Ele não procura saber, se informar. Ele, por exemplo, ele acredita em qualquer fake news. Ele não procura estudar um assunto. Então, isso nós percebemos claramente que é um tolo. É aquele que não se empenha a conhecer, aquele que não se esforça, aquele que não se dedica. Já o sábio é alguém que se esforça, se dedica. O próprio autor de Eclesiastes disse que se dedicou a conhecer, a compreender muitos assuntos, sobre muitas coisas que havia debaixo do sol. Então ele era um homem sábio. Mas a sabedoria tem um preço. A gente não se torna sábio de um dia para outro. Diferentemente do tolo, o sábio é aquele que estuda, é aquele que se esforça, é aquele que se dedica a conhecer sobre algo. Não é verdade? Mas aí, o texto também vai dizer uma coisa que eu achei interessante. Que muitas vezes a sabedoria pode ser estragada. Assim como um perfume pode exalar um mau cheiro, se dentro do frasco, do vidro, do recipiente que você coloca aquele perfume, e na época de Cristo, eram os ungüentos, né, uns preparos que tinham. Se fosse colocado dentro de um vidro, de um recipiente, que tivesse uma mosca morta ou um pequeno animal morto, o cheiro seria completamente mudado, alterado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que muitas vezes nenhum homem, por mais sábio que ele seja, algumas pessoas, por mais sábias que elas sejam, muitas vezes eles podem também cometer tolices e estragar a sabedoria. Existe aquele tolo que não se preocupa em conhecer nada, que não se dedica a nada, mas existe também o sábio, que muitas vezes, por uma decisão errada, que o título da lição de hoje é A Sabedoria e a Tolice, ambas revelam as atitudes humanas, ou seja, as decisões humanas. Então, dependendo das decisões que nós tomarmos, dependendo das atitudes que nós tomarmos, nós podemos muitas vezes cair em situação de tolice, agir como tolos, mesmo sendo sábio. Ou seja, um perfume pode representar muito bem aqui a sabedoria, e a mosca morta a tolice. Então, toda a sabedoria do mundo pode ser prejudicada, ou o mais sábio do mundo pode ser prejudicado por uma pequena, algumas versões dizem assim, por uma pequena tolice. Então, assim, a sabedoria pode ser estragada apenas por uma decisão errada que a gente toma na vida. Aí a gente se pergunta, nossa, quanta sabedoria, quanto conhecimento. Fulano era um pastor, fulano era isso, fulano era aquilo.
mas olha só, botou tudo a perder. Eu mesmo tenho um exemplo no tempo que eu era mototaxista e eu morria de vontade de possuir a carteira de habilitação, né? Para mim, aquilo seria o ápice da sabedoria no trânsito. Mas, na verdade, não é. A gente acabou de aprender aqui que sabedoria e inteligência são ambos diferentes. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Ou seja, um cara que estudou bastante para tirar uma habilitação, ele vai ficar sendo um cara sábio naquela área do trânsito. Só que teve um caso em Santa Cruz, aqui pertinho, que um cara era instrutor de uma autoescola e foi fazer uma ultrapassagem no canto errado, em cima da ponte, acabou caindo embaixo de uma caçamba e morreu estourado. Ou seja, o cara ele era professor de autoescola e fez uma ultrapassagem errada. Então, ou seja, ele era um cara sábio, ele era um cara inteligentíssimo na área do trânsito, mas fez uma escolha tola, né? Então, isso reflete em muitas áreas de nossa vida, né? Às vezes nós somos sábios, inteligentes demais em uma área e vive fazendo escolhas tolas, que pode trazer erro gravíssimo para nossas vidas. Então, pensando naquela ideia de tolo que eu falei, né, que é alguém assim que não é muito aprumado do juízo, né, que é mais ou menos esse conceito que as pessoas têm, a gente sabe que mesmo uma pessoa com muita inteligência, com muito conhecimento, é tão tolo, tal qual essas pessoas que a gente diz assim, que não tem juízo, como pessoas que a gente vê que nasceu com alguma deficiência mental. Podemos dizer que é comparado a um tolo alguém que faz isso. Então, mesmo uma pessoa mais sábia, mais inteligente, dominando uma área de conhecimento, ele pode se tornar um tolo. Eu citei o exemplo de nutricionista, citei o exemplo de cardiologista, e Naldinho veio com mais um exemplo aqui, que nem está na lição, mas que realmente acrescenta, amplia o raciocínio que a gente vinha discutindo. Gilvan falou da comparação de uma pessoa que tem, vamos supor dizer, uma deficiência mental, né? Que deve-se comparar uma pessoa que toma uma atitude errada. Mas muitas vezes eu vinha a pensar agora assim, realmente deve se comparar por quê? É uma pergunta, né? Uma pessoa que ela tem deficiência mental, muitas vezes ela faz as coisas sem saber o que vai acontecer com ela, pelo fato de ela não saber o que está fazendo. Sem saber as consequências, né? E eu não considero muito uma pessoa tola dessa, porque ela não sabe o que está fazendo. Agora, eu considero uma pessoa tola quando ela estuda para aquilo e sabe da consequência e acaba fazendo. Como uma decisão errada pode impactar? Que exemplos vocês têm na vida que mostra isso? E o que acontece? Vou dar outro exemplo. Eu tenho um colega, fazendo outro, parceiro mesmo, né? Que ele dizia assim, rapaz, a Bíblia nunca passa e os exemplos também você vê que fica claro. Ele dizia, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas escolhas, porque a escolha é um momento, a consequência é o resto da vida. E esse cara dizia, olha, era um cara que eu era exemplo na igreja, as pessoas me procuravam para dar conselhos, e eu cometi um erro, paguei pelo erro, só que na visão das pessoas, dos meus irmãos, é o seguinte, tudo que eu faço hoje não vale mais a pena. Porque para eles, naquele momento que eu errei, de lá para cá, tudo que eu faço é errado, tudo que eu falo é errado. Ou seja, hoje eu sinto o peso daquele erro que eu cometi e daquele dia para frente não sou mais o exemplo que eu era para a igreja. Aí fica claro que a sabedoria é diferente da inteligência, porque você pode ser uma pessoa altamente inteligente, mas tomar decisões tolas. Aconteceu com Salomão, aconteceu com esse rapaz aí, mas também acontece às vezes dentro da igreja. Uma pessoa que tem uma história dentro da igreja, no evangelho, mas por causa de uma decisão errada, às vezes, uma fraqueza, uma escolha que fez, ele fica manchado para sempre na vida. Eu conheço uma pessoa que também Gilvan conhece, assim, ele era muito da igreja e tem muitos dons, muito talento mesmo, tanto de pregador como de cantar. Ele ia para a igreja escondido da mãe quando era criança, a mãe não sabia, ele passava a escola sabatina todinha, chegava de 11 horas, estava onde, meu filho, agora de volta, porque ele não queria dizer, porque a mãe não deixava ele ir para a igreja. Ele pregou, eu aceitei, graças a ele, e muitas pessoas ele ganhou para Jesus.
Mas aí, pronto, hoje ele é o quê? Professor, renomado, muito, tem mestrado, tem doutorado, ensina já os turmas lá da Faculdade Federal em Natal. Mas hoje, não segue mais a Deus, ele mudou a história. Ele é outra pessoa. Agora também, Vanusa e todos que estão aqui, né? A gente também temos que ser sábio, que uma coisa que Gilvan falou, a sociedade são praticamente todas tolas, né? E para elas, pronto, o exemplo que eu dei do rapaz que cometeu uma atitude tola e para o resto da sua vida as pessoas acham que ele não é mais a mesma pessoa por ter cometido aquele erro. E muitas vezes não é assim. Não é porque você é uma pessoa inteligente que você não está propício a errar. Todos nós podemos errar em alguma decisão. Ele continua sendo tolo se ele continuar fazendo a tolice. Ele fez a tolice, voltou atrás, viu que cometeu o erro, mas ele é sábio em saber que errou. Ele é sábio, inteligente, saber que ali é o errado. Voltou atrás, a sociedade pode pensar o que for, mas ele não continua sendo tolo. É aquela história, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E podemos dizer assim, Salomão, a partir do momento que tomou uma decisão errada, ele se tornou um tolo. A questão é, ele permaneceu tolo? Continuou sendo? Ou ele se redimiu? Para escrever, que eu acredito que Eclesiastes foi escrito por Salomão, já em sua velhice, e dar esses conselhos de sabedoria, é alguém que é tolo ou alguém que percebeu tudo que tinha feito de errado e procurou se redimir? Então, essa é a questão. É bem interessante esse ponto. Para o tolo, ele é fácil cometer o erro. Ele é como se fosse normal. Já para o sábio, não. É mais difícil ele cometer, né? E no caso de Salomão aí, no momento que ele percebeu que estava sendo tolo, foi fácil ele reparar, né? Porque você falou que para você ser uma pessoa inteligente tem um preço. E para Salomão e para todos nós também tem esse preço. Não é fácil. Então, para você chegar a ser um sábio, você pagou um preço de buscar, de pesquisar. E a partir do momento que você erra, vai ter o preço. Mas você tem a oportunidade de não continuar porque você não é tolo, você é sábio. O Edson foi criado na igreja, né? E ele conhece a verdade. Ele sabe, ele conhece mais da Bíblia do que eu, né? Ele sabe que está errado. Pois ele tem a sabedoria, mas está continuando sendo um tolo, assim como está falando aqui, né? Porque eu não sei o que é que se passa na mente dele, eu não sei, mas a gente tem que orar muito por ele. E acaba dando um exemplo realmente de pessoas tolas, como a mãe mesmo disse, né? Foi criado na igreja, estudando. Então ele sabe muita coisa, como até Naldinho disse, mas acaba tomando decisões, as atitudes dele revelam não a atitude de uma pessoa sábia, mas a atitude de uma pessoa tola. Ele conhece da Bíblia, ele conhece a Bíblia de cor. E ele não está usando a sabedoria, né? Ele está como um tolo também, porque ele está destruindo a própria vida dele. E conhece, e eu não sei o que passa na mente dele, o que passou, o que foi que aconteceu. Eu sei que ele disse que por causa de eu não sei o que foi, o que aconteceu na vida dele. Ele não vai mais aceitar o evangelho. Tem hora que ele fala coisa, ele diz que não acredita que existe mais Deus. Eu não sei o porquê. Eu sei que já encontraram ele em lixão, com a cara dentro do lixo mesmo. Ele já caiu, quebrou o braço. E vive isso. A mulher está no estado que está, né? E ele foi para a casa da irmã, e as irmãs lá não aguentou. E foi dar conselho para ele, né? Na verdade, ele que não quer escutar, né? Conselho de ninguém. Um detalhe que nós também temos que frisar é o seguinte. A gente deu exemplo só de pessoas que cometeram erros, né? Fulano era sábio, cometeu erro. Mas a gente tem que saber também as pessoas que estão por fora daquelas pessoas que cometeram o erro. Está sendo sábio também a se lidar com a situação? Tipo, eu vou citar seu nome, né? Você foi sábio em dar conselho. Aí vem a questão desse rapaz que você deu também aí o exemplo. As pessoas que estão fora, que também têm a sabedoria, está sendo sábio em lidar com a situação da pessoa que foi tola, né? Vou dar um exemplo bem ligeirinho aqui para a gente entender melhor. Gilvan conhece vocês não, né? Que é coisa de futebol. Gabigol,
é um cara que ele é ídolo no Flamengo. E esse ano o Flamengo passou por uma fase muito ruim, que não ganhou nada de título e tal. E ele também não jogou praticamente nada esse ano. E ele é um cara que ele é considerado como ídolo no time. E todo mundo pedindo para ele sair do time, para ele ir para outro time, para ele ser reconhecido, ver a questão aí da rivalidade, né? E eu lembrei, eu vi ontem um podcast ele dizendo, gente, eu fui um cara que dei títulos ao Flamengo, levei o Flamengo a finais importantes, e eu creio que naquele tempo, eu me arrepiei na hora, agora de novo, naquele tempo, teve um jogo da Libertadores que o Flamengo estava perdendo e ele ele fez uma oração a Deus e aconteceu uma virada, né? Ele disse, ali foi um propósito na minha vida, em um momento bom. Por que eu não vou esperar o propósito de Deus em um momento mau também? Eu não vou ser, ele usou até a palavra tolo, eu não vou ser um tolo de pedir demissão em nenhum momento que eu estou ruim no time. Porque se fosse assim, eu poderia também ter pedido demissão em um momento que eu estava bom e ter saído para outro time. Então, assim, e a diretoria também não demitiu o Gabigol. Aí veio a questão, nós também temos que ser sábios nas atitudes diante de uma pessoa que cometeu uma tolice. Não é só aquela pessoa reconhecer que foi tolo. E o que você falou tem a ver com aquilo que você disse. Tolo é aquele que, ao errar, permanece no erro. Mas, à medida que ele procura se consertar, ele torna-se um sábio. Se ele tinha sido sábio algum dia e ele errou, e ele depois tenta se consertar daquele erro, se redimir, ele não deixou de ser sábio por causa disso. Por outro lado, para a sociedade, para as pessoas, ele continua sendo um tolo, porque é as consequências, aquilo que a gente já falou antes. As pessoas não, como você disse agora, né? As pessoas não veem, ele foi um tolo, ele é um tolo, e permanece tolo, e é tolo para sempre. Só que o seguinte, entra o que você falou. Aí está, eu também estou de fora, em poder ajudar as pessoas a se redimirem, aí eu estarei sendo sábio, ou se eu estou sendo um tolo, também tratando aquelas pessoas sempre como se fossem tolos. E está sendo um tolo junto com eles. Essa imagem do tolo e do sábio, ela é recorrente no Novo Testamento. Já perceberam? Comparando o capítulo 10, que é inclusive o que o autor da lição de hoje fez, comparando o capítulo 10 com algumas passagens do Novo Testamento. Eu queria lembrar de duas. Uma é na parábola do sábio e do tolo. O que constrói sobre a rocha é sábio. O que constrói sobre a areia é um tolo. Lembra que a gente fez uma série recentemente sobre isso? Nós não vamos entrar mais em detalhes sobre isso. Outra passagem também que compara o sábio com o tolo são as 10 virgens. Havia entre aquelas 10, 5 que eram sábias e 5 que eram nécias, ou seja, tolas que cometiam tolice. Então essa imagem do sábio e do tolo é muito recorrente. E, inclusive, o autor da lição de hoje faz um paralelo de Eclesiastes 10 com Tiago, isso está na página 107 e 108, com Tiago capítulo 3. Pensando, então, na questão da igreja, vamos entender o seguinte. Ele pergunta, no verso 13, quem é entre vós sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria. Parte A. Vamos ficar só aqui. Por quê, gente? A sabedoria está na mansidão, no espírito de humildade. A sabedoria de Deus, muitas vezes, é loucura para os homens. As pessoas esperavam, talvez, um Messias violento que ia tomar ou impor o seu reinado sobre o Império Romano pela força, pela violência, e Jesus em quê? Em mansidão, manso e humilde de coração. Então, isso é o que consiste a sabedoria. Tiago pergunta, quem é um sábio inteligente? No verso 13, e ele mesmo responde, mostre suas obras em mansidão, assim como Cristo mostrou. Por outro lado, ele vai também falar do tolo. E quem é o tolo? O tolo é aquele que vive naquele espírito de rivalidade, de soberba. Olha o que diz, o verso 14 e 15. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, olha, isso aí não é atitudes de um sábio, amargura e sentimento de rivalidade,
Não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Aqui nós podemos dizer que tem duas sabedorias. A sabedoria do alto, que é a de Deus, e a sabedoria terrena, humana. A sabedoria de Deus consiste na humildade, na mansidão. Já a sabedoria mundana consiste na amargura, na inveja, no espírito de disputa, de rivalidade. E se dentro da igreja, que é onde era para terem os maiores sábios desse mundo, as pessoas também vivem, se movimentam em relação a esse sentimento de amargura, de rivalidade, até por disputa de cargo, disputa de poder, dentro do próprio reino de Deus, em vez de pregar o evangelho, em vez de estar servindo, então ele não está no espírito de humildade. Então essa pessoa também é um tolo dentro da igreja, e não um sábio, não é? Pois onde há inveja, o verso 16 diz, e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E ainda falando dessa questão da humildade, a gente pode concluir com Provérbios 11:2, quando diz, quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. E nós devemos orar, né, e pedir a Deus a cada dia sabedoria, para que nós não possamos cair também, né? Porque muitas vezes a gente se acha demais e termina que depois a gente cai no mesmo erro, né, daquela pessoa. Pensando aqui nessas passagens, né, do livro de Tiago, que a verdadeira sabedoria consiste no espírito de mansidão e de humildade, e que o tolo é aquele que desenvolve o espírito de inveja, de rivalidade, vamos pensar no publicano como um sábio. E olha que ele não tinha muito estudo, não era letrado. Já o fariseu era um homem muito letrado, ele era um doutor, um mestre da lei. Então a sabedoria não está nos títulos acadêmicos, não está naquilo que você conhece sobre algo, mas nas atitudes, que é o título da lição de hoje, nas decisões. E aquele publicano, ele chegou e disse o quê? Olha, Senhor Deus, no espírito de humildade, eu não tenho glória nenhuma. Eu dependo da tua graça, da tua misericórdia. Ser propício de mim, que sou pecador. Enquanto o outro arrotava soberba, arrogância. Esse espírito de arrogância, de rivalidade, de soberba que Tiago está falando. Ah, Senhor, graças te dou, porque não sou como esses. Eu devolvo o dízimo, eu oro 2 vezes, eu jejuo. Então veja bem, esse homem não era sábio. Apesar de todo o conhecimento que tinha, né, de toda a sabedoria, digamos assim, mundana, humana, mas diante da sabedoria divina não tem sabedoria nenhuma, porque ele era um homem soberbo, movido pelo espírito de rivalidade e amargura, enquanto o publicano não. Era no espírito de humildade, disse, olha, eu não tenho glória nenhuma, Senhor Deus, a glória é somente tua. Aí está a sabedoria. Qual é a nossa sabedoria? É de humildade e mansidão? É a sabedoria de dar glória a Deus? Ou dar glória a nós mesmos? O fariseu estava dando glória a ele mesmo. Eu não sou como esse, eu sou bom. Enquanto o outro, não, eu não tenho glória nenhuma. A glória é toda tua, Senhor. Ser propício de mim, que sou pecador. Depende de ti, do teu perdão e da tua misericórdia. Que essas sejam as nossas atitudes e as nossas decisões diárias diante de Deus. Sempre ser sábio ao ponto de dar glória a Deus e somente a Ele. E sermos humildes ao ponto de não acharmos que a glória pertence a nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Que sejamos hoje e sempre ofertas de louvor a Deus. Aproveite também a oportunidade e que vamos glorificar a Deus com esse louvor. Que não seja só no louvor, claro, que esse louvor seja apenas uma expressão daquilo que a gente já vem fazendo no nosso dia a dia, louvando e adorando a Deus e honrando o seu santo nome e o glorificando a cada dia. E portanto, nesse momento, irmãos, aproveite a oportunidade, que você possa honrar o Senhor com os seus bens, com suas ofertas, entregando parte daquilo que o Senhor vem te dando sempre. Que possamos glorificar a Deus nesse momento, através de nossas vidas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Santo e maravilhoso Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos trazido a esse local de adoração. Obrigado, Senhor Deus, pelos momentos que o Senhor nos proporcionou esta manhã de estudo de Tua Palavra. Que os ensinamentos aqui aprendidos, tanto na escola bíblica das crianças, como dos adolescentes, como aqui na escola bíblica dos adultos, possam realmente, Senhor Deus, firmar os nossos passos cada vez mais na rocha. E que possamos, Senhor Deus, ter uma vida cada vez mais de sabedoria, uma vida, Senhor, direcionada por Ti, pela Tua sabedoria, ó Deus. Que a sabedoria que nós possamos realmente nos apropriar a cada dia seja a sabedoria da Tua Palavra, aquela sabedoria que nos ensina a viver num espírito de mansidão, de humildade, e não num espírito de amargura, de rivalidade, de inveja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos verdadeiramente sábios em Tua Palavra, e não tolos. É isso que te rogamos, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Receba do Senhor a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus,
o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus estejam com todos, hoje e para sempre. Todos digam amém, aleluia. Bom sábado a todos.